Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, tá dando o que falar entrevista aí dos jogadores aí pós-jogo aí, tá bom? Muita polêmica no VAR também. Veja aí, galera, até o fim aí, tá bom? Já deixa seu like, se você é corintiano, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o vídeo. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. Yuri, hat-trick e fora 3 conquistas também, né? Artilheiro do século. Desculpa, só deixa eu... É que eu sempre deixo as meninas. Ah, beleza, então. Desculpa, o segundo é tu. Então tá, eu vou deixar essa pergunta pra você, tá? Porque eu sou educada. Yuri, fala sobre essa virada, né? No segundo tempo, o Corinthians volta ainda melhor, né? Na segunda etapa, acaba dominando o jogo e faz esse placar aí, fazendo uma festa, essa estreia do Dorival na Neoquímica Arena. É uma virada aqui, né? Só agradecer. Acho que a gente vem mostrando a cada dia a nossa força. Lógico que tiveram alguns jogos de muita dúvida. Infelizmente, os resultados negativos abalam um pouco os jogadores, a torcida, mas a gente é muito forte. E fazer um resultado desse, uma virada como foi de hoje, com o segundo jogo do Dorival, a gente sabe que é uma comissão muito boa, muito qualificada e vão nos ajudar bastante ainda para o fim. Estamos no início da temporada, falar a verdade, né? Então vão nos ajudar bastante. E sobre a vitória, mesmo o resultado no primeiro tempo sendo negativo, a gente comandou o primeiro tempo, a gente teve chances. Eu tive também no final do primeiro tempo de poder empatar ali, eu acabei chutando em cima do Anthony. E a gente voltou muito bem, muito focado, muito concentrado aqui. A gente teria que sair daqui com a vitória e graças a Deus foi assim. Mesmo com os gols anulados, a gente continuou lutando, continuou batalhando para buscar esse resultado e assim foi. Você falasse das marcas individuais. Artilheiro da Neoquímica, do século. Você lembra os números? Pô, cara, é gratificante. Não sei se eu tô empatado com o Romero e na década... Século 68 e o maior artilheiro do contra o Inter, 6 gols. Caramba, é gratificante, é legal pra caramba. A gente sabe o quanto eu trabalho pra isso e que essas coisas sejam naturais, sabe? De eu poder continuar dando o meu máximo, fazendo gols, dando assistências, me entregando pro Corinthians, que é o principal objetivo. Pode... Não. Foi proposital, inclusive. Seguinte, Yuri. Queria que você falasse sobre essa primeira semana aí também do Dorival de trabalho, né? Com vocês, o que ele falou também com você na frente, principalmente a movimentação, né? A gente percebeu a troca de posições muitas vezes entre você, o Yuri e o Romero. Queria que você falasse sobre qual que foi com o Memphis também. Desculpa. Que você falasse sobre o que foi pedido pra ele. Bom, cara, ele conversou comigo no final de um treino, falou que a gente precisa... Ainda mais a gente que joga de costas, né? A gente tem que fazer um simples, rodar mais o jogo para que o jogo flua ali na frente e que a gente possa ter essa liberdade de definir uma jogada quando a gente estiver de frente, quando a gente estiver num duelo de 1 para 1. E graças a Deus hoje a gente foi muito efetivo nisso. No lance do gol do Igor também, o Igor fez a passagem, o Thales deu a bola na medida para ele na passagem. Então acho que a gente está criando, como eu posso dizer, variações, né, pra gente poder atacar e terminar as jogadas em gol. Yuri, justamente falando sobre variações, hoje tu teve gol com a perna direita, com a perna esquerda, com a cabeça. Queria que tu falasse sobre esse repertório e como é especial pra ti sempre encontrar os teus ex-clubes, né? São 6 gols contra o Inter em 5 jogos, tem 6 gols também contra o Santos, a lei do ex funciona bastante contigo. Pô, barba, cabelo e bigode, né? Muito feliz. Era pra ser dois de esquerda com a perna ruim, mas... Muito feliz, é um momento muito especial. Agradecer ao meu pai também, que os moleques até brincam, né, que a minha perna esquerda é melhor que a direita. E o Maná sempre fala, pô, hoje tu vai fazer gol. E ele sempre fala que eu vou fazer o gol com a esquerda. Então sempre quando eu faço o gol com a esquerda, eu já olho pra ele e ele começa a rir. Mas foi gratificante demais. E no momento do pênalti ali também, a comissão decidiu que eu era o segundo batedor e hoje o Memphis seria o primeiro. E na hora da penalidade ali eu falei pra ele, a decisão é sua, e ele foi e me deu confiança de bater pra eu alcançar esse hat-trick que foi de uma importância muito, muito bacana, muito legal e sendo em uma lei do ex, né, em um ex-clube vai ser muito especial. Tem pessoas lá que eu tenho um carinho imenso, um carinho absurdo e querendo ou não, essa é a minha forma de demonstrar carinho aos meus ex-clubes. Bem, depois que leva os gols do Internacional, o gol de empate, aí vai pro segundo tempo, como é que foi a conversa durante o intervalo para o Corinthians voltar tão bem e praticamente dominar os minutos finais do jogo, segunda etapa? A conversa foi que estamos bem no jogo, claramente eu acho que no melhor momento nós tomamos os 2 golos, foi por uma bola que eu perdi, lembro o primeiro gol. E daí como que eles tiveram 10 minutos que pegaram confiança e viraram o jogo. E a conversa foi muito calma do mister, nos deu com muita confiança, falou que
que si continuamos jugando de aquel jeito íbamos a virar, que no nos teníamos que desorganizar. Y yo acho que con la expulsión de ellos también nós fuimos mais ofensivos, ficamos mais no último terço do gol e tentamos de todo jeito, que no fim deram os 3 pontos para nós. Muita gente está reclamando da arbitragem. Você tem algum lance específico que você acha? Não vai falar? Não, ganhamos 3 pontos, tá? Que falem os jornalistas, que falem, que saquen sus propias conclusões e nós vamos deixar para a diretiva que eles vejam e tudo isso. Nós tranquilos, pensando já no próximo jogo. Aí, Jô, queria que você falasse sobre a sua parte física, né? Como é que você está se sentindo fisicamente num todo e a importância do Dorival ter poupado um pouco a equipe no meio da semana para estar 100% hoje. Não, fisicamente estou bem. O último jogo eu não joguei, entrei pouco tempo. Tivemos uma viagem meio cansativa, mas o equipo respondeu bem, não? E como falou o mister, conta com todo mundo aqui, todo mundo vai ter sua oportunidade e isso é importante para toda a gente estar motivado e com vontade. Mas no Campeonato Brasileiro da temporada passada, vocês têm um jogo contra o Inter no segundo turno, que poderia ser uma virada de chave. O Inter, vocês abrem o placar, o Inter empata, vocês saem na frente e nos últimos segundos, acho que no último lance do jogo, o Inter consegue o 2-2. Naquela época muito se falou sobre o aspecto emocional do Corinthians, de não conseguir segurar alguns resultados. O que dá para dizer já que mudou de lá para cá, tanto que hoje vocês chegaram o Inter virou a partida em 4 minutos, mas vocês conseguiram botar de fato a cabeça no lugar e buscar esse resultado. Eu lembro bem desse jogo, acho que dos primeiros jogos que eu tinha chegado aqui. Lembro aquele muito bem como foi aqui, um silêncio no vestuário e sabemos lo que se sente. Aqui em casa não podemos permitir nem empatar, né? A mentalidade é essa. Quando jogamos em casa, ir em busca sempre dos 3 pontos, porque sabemos que somos muito fortes aqui e com nossa torcida, eu acho que ainda somos mais. E nada, agora temos mais experiência, eu acho que a comparação do ano passado estamos com mais confiança e isso se reflejou bem no campo, que quando estamos em desvantagem 2-1 fizemos tudo para virar o jogo, provavelmente nos anularam algum gol que não tinha que ser anulado, mas continuamos, não paramos nisso e deu certo no fim. André, falar sobre esse resultado em casa e essa virada de chave do Corinthians no intervalo, né? O que foi conversado? O Corinthians começa bem, depois tem a virada do Internacional, o Corinthians domina na segunda etapa. Por favor, falar sobre isso. Bom, eu vejo que, primeiramente, apesar, né, da gente ter ido pro intervalo perdendo 2-1, eu vi uma atuação muito sólida do nosso time. Eu acho que o Inter teve exatamente essas 2 chances e foram extremamente efetivos ali no momento, né, talvez não sei, talvez de descontração da nossa equipe de modo geral, mas a gente foi pro vestiário e a gente conversou entre a gente que é pra gente continuar do jeito que a gente estava fazendo, porque a gente estava bem, a gente estava tendo um domínio do jogo, começou, né, ganhando o jogo, poderia ter, né, se com outra situação talvez tivesse tocado melhor, poderia ter feito até mais gols, mas de modo geral acho que a gente estava convicto de que a gente estava na direção certa e que se a gente continuasse com a mesma concentração, com o mesmo foco, que a gente ia conseguir não só empatar o jogo, mas virar o jogo. E acho que foi isso que aconteceu. A gente conseguiu manter o foco, conseguiu manter a organização, que esse é o mais importante, porque às vezes numa tentativa maluca de tentar empatar o jogo, acaba tomando o terceiro e aí vai por água abaixo. E a gente se manteve sólido, né, em todos os quesitos e acho que essa foi a chave, acho, da virada do jogo hoje e mérito, obviamente, de toda a equipe que conseguiu, né, se manter disciplinado em todos os sentidos, desculpa, e conseguiu essa virada. André, hoje os dois times reclamaram bastante de arbitragem e um dos lances envolvendo o Corinthians tem a ver contigo, né, porque foi uma falta ali na origem da jogada. Eu queria saber, no teu entendimento, era realmente para anular aquele gol? Claro que não. Me surpreende, até eu falei ali, me surpreende eles estarem reclamando. Eu acho que se a gente busca tanto um alto nível de futebol e se a gente ficar o tempo todo parando o jogo ou dando faltas em lances mínimos, que não tem uma falta clara, não tem uma situação onde todo mundo tem a convicção, foi uma falta, eu acho que a gente vai dar passos para trás, né? Eu acho que todo mundo olha muito a Europa, todo mundo olha alto nível e acha maravilhoso, mas na prática parece ser um pouco diferente. Não estou falando isso porque favorece nesses lances específicos, né, ao meu time, mas de modo geral acho que a gente tem que ser autocrítico e ver que essas situações são claras. Eu digo no meu lance, eu falei até para a arbitragem depois, falei, o jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar.
esse é um sinal claro que o juiz tem que entender naquela situação onde ele está mostrando para o juiz. Eu não acho que foi falta. É muito simples eu achar a interpretação. Então, às vezes, o VAR, nesse tipo de situação, chama o juiz se sente talvez numa pressão de eventualmente ter que olhar os mínimos detalhes, se quem tocou na bola não foi, além do fato da bola ter ido na direção que eu queria que fosse e não que o atleta quisesse. Então, eu vejo nesse lance, para mim, muito claro que não foi falta. Sei que não é fácil para a arbitragem, como citei ali, eu acho que é complicado, né? Os clubes ficam reclamando o tempo inteiro, mas de modo geral, se a gente quiser alcançar, acho que um alto nível, acho que a gente tem que ser autocrítico de modo geral e esses lances para mim, você ficar parando o jogo, você dar falta, né? Você anular um gol por causa disso, até porque tanto na minha situação quanto no Mateuzinho, teve tempo para o Inter se recompor, teve tempo para o Inter tá eventualmente tirando a bola. E então não é um lance que eu roubo e já dá o gol. Então eu acho que, como eu falei, acho que falta um pouco mais de não sei nem a palavra certa para isso. Acho que não sei, mas acho que exatamente. A gente tem que facilitar um pouco também, acho que a vida da arbitragem nesse sentido e parar um pouco com essa reclamação o tempo inteiro, né? Isso vale um pouco para a gente como atleta. Mas é o que eu falei, tem certos lances que eu acho que é autoexplicativo. Como eu falei, o centroavante já levantou e já voltou para marcar. E acho que isso aí já automaticamente ele já mostra para a arbitragem que não precisava dar falta. Fabinho, falar sobre a arbitragem, né? 2 gols que foram anulados, o que a diretoria tem para falar sobre a arbitragem no jogo de hoje? Uma insegurança geral. Eu tenho acompanhado as rodadas e nessa especificamente, o árbitro com medo de errar, de ser punido, não sei qual é o que se passa. Algumas intervenções que o VAR, em alguns jogos, lance pequeno que o VAR faz as intervenções, outros lances eles não chamam, não fazem. Hoje 2 lances para o Corinthians normais, que poderia ser resolvido ali no campo. E uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das 2 equipes. Agora, se tem alguém para reclamar, não é a palavra reclamar, mas assim, rodadas, a gente está aqui para falar sobre isso. A rodada passada, um lance mínimo, o VAR foi chamado para olhar, para ver, lance mínimo de jogo, é contato, é futebol, é claro, a gente sabe, existem contatos que precisa de uma atenção maior. Mas enfim, se tem alguém que também não ficou satisfeito com essa arbitragem dessa noite, foi o Corinthians. Fabinho, os times têm que reclamar. O Internacional teve um jogador expulso e, de acordo com eles, também um pênalti não dado. Mas eu quero falar exatamente da declaração que o zagueiro do Inter deu na saída de campo, porque ele direcionou esse ato de titubear do árbitro de campo de hoje à relação que o Corinthians tem, historicamente, muito contestada por alguns times, em relação à arbitragem. Ele fala, é sempre assim aqui nessa porcaria 11 contra 12. Queria saber se tu tem algo a falar sobre isso. Eu não ouvi e eu não posso falar daquilo que eu não vi ainda. Então eu vou falar daquilo que você está dizendo que ele falou. E vou dar uma resposta agora, porque sem saber se ele falou ou não. Se falou isso, é uma declaração totalmente infeliz, totalmente de cabeça quente, porque eu estou acabando de falar aqui agora que a gente, mesmo ganhando o jogo, a partida, nós não ficamos satisfeitos com a arbitragem. Então isso não existe. E se, mais uma vez, se ele falou, totalmente infeliz a sua declaração. Fabinho, até sobre a arbitragem, não é só o Corinthians que reclama, e não é a primeira vez nesse campeonato também, mas perguntando para o Corinthians institucionalmente, está satisfeito o clube com a forma com que a CBF cuida da arbitragem no Brasil? Mais uma vez nós vamos fazer aquilo que nos cabe, vamos nos posicionar em relação àquilo que não tem agradado o Corinthians, mas fato é que toda rodada, todo jogo, as equipes têm as suas reclamações. Nós não queremos ser beneficiados, na verdade nós não somos. De novo, se teve essa declaração forte do atleta, foi totalmente infeliz, nós não somos beneficiados. O que nós queremos é que dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, o Corinthians é muito forte dentro de casa, o seu torcedor ele incentiva, ele apoia, a gente se prepara para fazer um jogo de excelência dentro de campo, sem interferência de ninguém, do árbitro, do VAR, e a gente, claro,
Quando a gente se sente prejudicado de alguma maneira, a gente vai se posicionar de uma forma que nos cabe a fazer. Quais as principais reclamações hoje? O que você percebeu da arbitragem? Qual é a maior reclamação do Corinthians hoje com relação a Insegurança da arbitragem, insegurança na jogada, nos lances. E de novo, eu não posso falar da outra equipe, mas a nossa interpretação foi exatamente essa. As decisões muito inseguras. Os 2 lances do Corinthians que poderiam ser resolvidos dentro do campo. Bom, o futebol brasileiro é chato, né? Não gostaria de estar toda hora falando sobre isso, mas é um tema que o Corinthians não quer ser prejudicado, não pode ser prejudicado, e a gente espera que haja uma melhora nisso tudo. O VAR está mais atrapalhando do que ajudando, e aí quando eu falo VAR, eu incluo também os juízes dentro de campo. Às vezes, quando me posiciono em relação a isso, eu digo assim, eu falo de critérios, eu acho que o VAR é muito importante, veio para ajudar o futebol, mas as interpretações, a forma que chama um VAR que está numa partida, como eu disse, às vezes lance mínimo que poderia ser decidido no campo, ele é chamado, outros não, é simplesmente para que haja um critério para que as intervenções elas sigam, né, algo que não tem essa distância de uma partida para uma outra em relação àquilo que é chamado. Mas vamos pensar naquilo que foi feito hoje. O Corinthians fez um grande jogo. Os jogadores se comportaram de uma forma espetacular. Estão entendendo melhor aquilo que o professor Dorival está passando para eles, apesar do pouco tempo. Com esse espírito, com esse momento super positivo desse jogo hoje que a gente espera iniciar a semana. É uma semana super decisiva, né? Com o jogo da Sul-Americana e no outro final de semana é um jogo fora de casa contra o Mirassol. E é isso aí, galera, que vocês acharam aí, né? Das entrevistas aí dos jogadores do Corinthians, né? Deixa seu like aí, tá bom? Pra fortalecer. Deixa seu opinião nos comentários aí, o que você achou, né? Da polêmica do VAR aí também, né? Fabinho Soldado falando muito aí também referente a isso. Galera, vou dar uma atualizada aqui porque tem jogo importante aí pela Sul-Americana, galera. Vou dar uma lida aqui pra vocês, tá bom? Elenco do Corinthians se reapresenta após vitória sobre o Inter. Próximo jogo é pela Sul-Americana. Horas depois de vencer o Internacional por 4-2 na Neoquímica Arena, em jogo disputado na noite desse sábado pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians se representou no CT Joaquim Grava para iniciar uma preparação para o próximo desafio, o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Nesse domingo, os jogadores foram separados em 2 grupos para iniciar os preparativos, que jogou mais de 45 minutos em Itaquera nesse sábado. Realizou apenas uma atividade regenerativa na parte interna do CT. O restante, porém, foi a campo, logo após a ativação na academia. Orientados por Dorival Júnior, esses atletas realizaram um trabalho de posse de bola posicional, assim como um exercício tático com um campo reduzido. Os treinamentos continuaram nesta segunda-feira, quando a preparação será encerrada para o jogo diante dos colombianos. A partida diante do América de Cali, na Neoquímica Arena, a partir das 21 horas e 30 minutos, galera. Horário de Brasília, nesta terça-feira, sendo decisiva para o Corinthians. Isso pois o clube está apenas 1 ponto atrás do adversário na classificação de grupo. Na classificação do grupo C, né? Caso vença a partida, portanto, o Timão entra na zona de classificação para no mínimo os playoffs do torneio continental. Galera, a gente precisa ganhar esse jogo aí, né? E vamos pra cima, a gente vai jogar em casa, né, galera? Então, você sabe, né? A gente jogando em casa, a gente é mais forte, né, com a torcida. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da vitória do Corinthians em cima do Internacional. É isso aí, galera. Vamos pra cima aí, né? Esse foi o vídeo. Deixe seu like se você é corintiano, tá bom? Deixe seus comentários também, que é muito importante, tá, galera? Pra gente dialogar aí sobre o Corinthians, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações.
para qualquer vídeo que sair aqui e a notificação no seu celular, tá bom? No seu computador, certo? Pra você receber todas as novidades do Corinthians aí, tá bom, galera? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e vai, Corinthians!